PDCA. É um trabalho do Instituto Federal da Bahia, com a professora Yaricó. E bem, para falar sobre o ciclo PDCA, a gente pensa logo primeiro no controle total de gestão de qualidade que surgiu nas grandes indústrias com o intuito de sempre ter a melhora contínua. Para isso foram implementados o ciclo PDCA, que justamente se baseia em 4 planos, onde a gente pensa que o P é justamente o planejamento, ou seja, aquilo que a gente vai checar, vai analisar todas as possíveis falhas do projeto e vai implementar um plano de ação. O desenvolvimento é justamente pegar esse plano de ação construído e aplicar na indústria ou no local que você está querendo fazer a inserção do ciclo PDCA. PDCA. O C, o check, que é justamente a verificação para ver se está ocorrendo tudo tudo de acordo. E o action, que é o A, a ação, que é justamente concluir e ver se realmente tudo isso foi certo para poder deixar definido esse plano de ação que é desenvolvido no planejamento. Bem, o ciclo PDCA ele busca sempre uma melhora contínua e tem a aplicação dele, ela pode ser bem vasta, pode ser aplicado tanto em grandes indústrias como em pequenos comércios também. A primeira parte do ciclo PDCA, o planejamento, é necessário ter uma equipe específica, qualificada, que conheça bem todos os processos. Portanto, logo após isso, você vai tentar mapear todas as partes, todos os possíveis problemas que possam estar causando ou o problema no projeto. Para isso, você vai utilizar ferramentas como o 5W2H, como o diagrama de Ishikawa e como o Drill Down. Após isso, você vai descobrir quais problemas estão sendo mais impactantes, quais fazem mais sentido para o problema geral da situação. Feito isso, você vai criar ideias, formas de tentar amenizar esse processo para poder trabalhar em cima dele. Você vai fazer brainstorms, ou seja, chuva de ideias, justamente para poder trazer as ideias mais interessantes, quais que poderiam resolver melhor o problema. Feito isso, você vai para a parte de como fazer, onde fazer, quando fazer e quem vai fazer. Com isso, você vai para a parte de execução. Então, o que acontece? Após criar o plano de ação, que foi feito no planejamento, você vai tentar acompanhar o máximo possível, analisando sempre o que foi planejado e o que está sendo feito. Por isso é necessário sempre um diálogo entre essas duas partes, para poder o trabalho sair mais bem feito e mais próximo do planejado possível. Seguindo o que Lucas falou, eu vou começar a falar sobre análise, que apesar de ser só a terceira fase, a análise acontece junto com o processo de execução, servindo como base para que se avalie os resultados que estão sendo tidos e que estes sejam comparados com as metas que foram pré-determinadas. Os indicadores de performance devem ser monitorados diariamente. Em caso de desvios durante o processo, é necessário agir imediatamente para corrigir o andar da carruagem, por assim dizer. Deve-se também relatar todo o aprendizado adquirido durante o processo e todo o andamento do processo deve ser passado para os stakeholders impactados pela mudança. Indo para a ação, podemos dizer que o PDCA é uma ferramenta representada por um ciclo, que nada mais é do que uma melhoria contínua durante um processo ininterrupto. Então, a ação tem por objetivo identificar ações corretivas durante o processo, ou então novas melhorias que poderiam ser agregadas ao processo, ou até mesmo problemas que tenham surgido durante outra etapa. Destacando algumas das vantagens de se investir na metodologia de melhoria contínua nos processos, nos projetos. Utilizando o ciclo PDCA, nós temos a eficiência nos processos e a otimização do tempo. A eficiência nos processos. Mapeando os processos e identificando gaps que comprometem a agilidade, a produtividade usando os recursos, você pode promover algumas melhorias de forma que elas tornem o trabalho mais eficiente. Como consequência,
nós temos processos mais rentáveis e mais eficientes em si. Além disso, após o primeiro mapeamento completo, os seguintes se tornarão cada vez mais fáceis de serem realizados, serem executados, já que os funcionários vão estar mais familiarizados com as etapas do processo. Processos mais ágeis tornam um negócio mais competitivo, já que permitem uma maior produtividade em um espaço de tempo reduzido. Ou seja, o processo se torna mais eficiente, menos tempo, mais produtividade. E quando você usa o PDCA para avaliar continuamente todos os processos, nós podemos identificar onde cada minutinho de tempo é desperdiçado, para com isso desenvolver melhores soluções para otimizar a jornada. O PDCA é uma ferramenta adotada pelas empresas que visa obter uma melhoria contínua, reduzindo as falhas e os custos e aumentando a lucratividade e a produtividade. Para que isso aconteça, é necessário que exista um comprometimento muito grande da equipe, aumentando assim a responsabilidade e o sentimento de aperfeiçoamento nos processos. Bom, agora eu vou explicar os cuidados necessários para uma boa aplicação do ciclo PDCA. O primeiro cuidado é entender o porquê que ele tem esse nome, de ciclo. Ele tem esse nome justamente porque, após a última etapa, a ação, o ciclo deve ser reiniciado, voltando para o planejamento, pois, dessa forma, a empresa entra num processo de melhoria contínua, isso é, um autoaperfeiçoamento contínuo. Dessa maneira, o ciclo PDCA não tem um prazo de validade ou um motivo ou uma razão para seu encerramento, devendo estar constante na empresa. O segundo cuidado necessário é definir exatamente onde esse ciclo será aplicado na empresa, pois numa empresa temos diversas áreas, como o atendimento, o processo de fabricação ou o produto final, e definir isso será imprescindível para uma boa aplicação do ciclo. Bom, o terceiro cuidado é justamente não negligenciar ou pular alguma etapa do processo, pois, por exemplo, negligenciando o planejamento, os funcionários não saberão quais são os objetivos necessários para que se atinja a meta necessária, pois não foi feito um bom planejamento no início, logo a ação e todo o ciclo como um todo será prejudicado.